você vai ver de um lado os avisos, né, a visão responsiva, a visão da igreja. Aqui atrás, você vai ver um espaço para anotações que você vai fazer durante o culto. Isso aqui é legal, você está trazendo uma caneta para ir anotando algumas ideias, alguns pensamentos que Deus vai te dando. Às vezes Deus ilumina, né? Deus sempre está iluminando, né? E num determinado momento Deus ilumina o nosso coração e nos dá uma palavra. E você coloca numa frase aquela palavra que Deus te deu. É uma revelação de Deus para você. E aquele brilho do Senhor no teu coração, não perca, coloca aqui, para você não se esquecer do que Deus falou. Quantas vezes Deus falou, registra, escreve o que eu estou te dizendo. Então durante o culto, às vezes, vem aquele brilho do Senhor, né? Aquela iluminação do Senhor, e a gente então escreve aqui esses ensinos, esses pensamentos, essa sabedoria de Deus para nós. E nessa parte aqui, bom, a parte de fora aqui do outro lado é uma ilustração, né, em figura, uma ilustração icônica daquilo que o sermão vai dizer, e do lado de dentro, então tem o sermão, tá? Hoje nós vamos falar sobre as consequências cumulativas do pecado. Irmãos, eu confesso a vocês uma coisa, eu quando preparo essas palavras, eu não sou muito de casar a palavra que eu vou falar com o que está acontecendo. Então assim, eu não pensei no odres para preparar esse sermão. O que eu pensei? Eu pensei no que Deus queria falar para a igreja. Então de repente, Deus queria falar uma outra coisa, já falou com o pessoal lá no odres, acabou, e Deus quer falar agora outra coisa que não tinha nada a ver com o odres, né? Uma outra coisa. No caso aqui, eles vão perceber que parece que o pastor engatilhou alguma coisa para dar continuidade ao odres. E realmente é uma continuidade à palavra do odres, é bom vocês prestarem muita atenção. Mas essa palavra, ela me assustou um pouco, porque quando eu pedi a palavra para Deus, Deus me deu um texto. Deus me deu o texto de João 5, do verso 1 ao 15. E aí então o Senhor me deu a palavra. Quando eu li o texto, o Senhor foi me dando a palavra das consequências cumulativas do pecado. E esse negócio de cumulativa, sabe aquela coisa assim, vai acumulando consequências do pecado na nossa vida? As consequências vão acumulando? Sim, elas vão acumulando. Então eu queria ler esse texto, Evangelho de João, capítulo 5. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costuma ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas do tanque. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é mexida. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num dia de sábado. E por esta razão,
os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Olha o pessoal que gosta de guardar sábado até hoje, né? Hoje é sábado. Não é permitido você carregar maca, não é permitido você trabalhar. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e anda. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Se o Galileu mandou, apesar de que ele não era Galileu, né? Ele foi chamado de Galileu, mas ele era judeu. Na verdade, Jesus nasceu na Judéia, o que ele é Deus. Ele é brasileiro, ele é nós, né? Jesus é nós. Oi? Jesus é da hora, é. Então, lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era. Quem ele era? Galileu. Jesus, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, vejo que estás curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Querido Deus, quero pedir ao Senhor que pela Tua graça, o Senhor nos envolva e nos ministre essa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos falar um pouquinho sobre consequências cumulativas do pecado, porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Isso tem tudo a ver com a vida de todos aqui presentes. Com a minha e com a de vocês. Muitas vezes nós tratamos o pecado como uma coisa que não tem muita, sabe assim, aquele negócio que, mas todo mundo faz, é assim mesmo, isso é comum. Hoje, isso é coisa do passado, hoje em dia isso é normal. Mas o governo agora aprovou uma lei que mudou essa ideia. Gente, Jesus, ele não está com compromisso com o PT, nem com o PMDB, nem com o PSDB, e nem com qualquer P, com qualquer T, com qualquer V, nada disso. Jesus, ele tem um compromisso com a palavra dele. Amém? E então, se você transgride a palavra, se você transgride os princípios, você peca. Falar mal da vida dos outros é pecado. Ser fofoqueiro é pecado e é feio, né? Homem fofoqueiro é uma coisa feia demais. É muito gay homem ser fofoqueiro. Não é verdade? Homem fofoqueiro não é meio gayzola? Ou não? Vocês gostam de homem fofoqueiro? Bom. Pelo amor de Deus, achei que vocês gostavam, eu estava meio assim, né? Que coisa. Vocês gostam de homem fofoqueiro? Mano, se liga aí, tem um negócio aí, seguinte. Para, velho. Nós somos do gueto, né? Não dá. Né, Marcião? Cadê o Marcião? Né, Marcião? O gueto não tolera isso, não. Né? O gueto não tolera, não. Que é isso? Se liga. Então, irmãos, o pecado é uma coisa terrível que nós temos que ter em mente que as consequências dele são devastadoras. Eu quero então falar sobre essas consequências que podem se acumular na nossa vida e podem arrebentar com a nossa existência. Nós temos uma só para viver e de repente podemos destruí-la completamente por causa do acúmulo das consequências do pecado, do acúmulo de pecado. Então vamos à primeira consequência que a gente pode enxergar nesse texto, porque antes de falar da consequência, olha que esse homem estava paralisado há 38 anos, veja por causa do quê? Olha o que Jesus disse no verso 14, olha, você está curado, não volte a pecar. O que está acontecendo aqui? Um homem está doente porque ele pecou. Então, veja bem, o pecado
causou essa desgraça na vida desse camarada. Ele ficou 38 anos na beira de um tanque. O tanque não é um tanquinho, viu, irmãos? É muito maior que essa igreja aqui, ó. Dá umas 2 dessa igreja ou mais. Eu fui lá, é grande o negócio. Tem umas escadarias também. O cara que descia, se ele não fosse curado, ele não voltava. Porque é fundo o negócio. Eu acho que tem quase a fundura disso aqui, quase a altura disso aqui, ó, o tanque. Então o cara quando descia, ele tinha que saber nadar para voltar. O anjo tinha que trazer ele de volta, porque senão ele não voltava não. A coisa era séria lá. Então o cara tinha que ter fé mesmo para pular naquele lugar lá. Era uma cisterna, né? um lugar, um reservatório de água. Agora eu falei que nem a Dilma, né? Cisterna é um reservatório de água. Não, cisterna é reservatório de vento. Só Jesus. Ouvindo tanto essas coisas, irmão, a gente acaba assimilando, né? Muito bem. Então, esse cara estava ali há 38 anos, a vida desse cara estava arrebentada. E a primeira consequência que nós podemos ver desse pecado foi a paralisia. Ele ficou paralítico por causa do pecado. O pecado pode causar doenças físicas. E essas doenças vão nos paralisando. Pode causar doenças emocionais, doenças espirituais. A gente pode carregar coisas com a gente que a gente não está se dando conta de que teve início lá naquela conversinha mole que a gente teve. Lá naquela atitude errada que a gente teve. Lá naquele ato reprovável que a gente teve. E como aconteceu há muito tempo, a gente não se lembra mais. Fazia 38 anos. Ora, irmãos, ele não tinha Novo Testamento ainda, tá? Não tinha Novo Testamento, mas ele como judeu sabia o Velho Testamento. E lá em Provérbios está escrito o quê? O homem que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Portanto, se ele tivesse confessado o pecado dele e tivesse abandonado o pecado, ele teria sido curado. Mas ele ficou com o pecado, ele não confessou, ele não se limpou, e o que aconteceu? Ele ficou com a consequência do pecado. Ele ficou paralítico durante 38 anos. E o pior, irmãos, o pecado, eu podia colocar aí, ó, os líderes de corda colocam aí outro, eu não falei hoje de manhã, que hoje de manhã tivemos culto também. Eu não falei, mas pode colocar outra consequência, burrice. O pecado emburrece. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Sabe o que ele fala para Jesus? Não tem ninguém que me coloque. Era para ele falar, eu quero, simples. Ele podia ter confessado, simples. Ele complicou. Ele não confessou. Aí quando Deus vem e pergunta, você quer ser curado? Ele fala, mas não tem ninguém que me joga dentro do tanque. Ele não responde a pergunta, você percebe? Ele reclama. Ele murmura. O mundo em volta dele está errado, né? Então, isso, irmãos, o pecado paralisa a nossa vida. Paralisa a nossa vida financeira. Paralisa a nossa vida familiar. Quantas famílias estão aquela água morna, marido e mulher, filhos e pais. Aquilo está uma pasmaceira. Aquilo não progride. Aquela família nhanha, sabe? Aquela família nhanha, ranheta. Aquela família que não vai, aquele negócio meleca. Está desse jeito. Por quê? Porque tem pecado aí. Tem pecado. Quanta dureza de coração. Quanta maldade, falta de perdão, falta de misericórdia. Um com o outro, marido e mulher se amam. Esse mês eu fiz já 3 casamentos. Nos 3 casamentos eu falei sobre isso. Tem que aprender a renunciar a si mesmo, a perdoar um ao outro. Mas não perdoa. Não, eu não aceito. Você vai ver, eu vou guardar para o resto da vida isso no meu coração. Paralisou sua vida. Isso está acontecendo com os jovens, com os adolescentes, começa na infância às vezes. Fica com a mágoa do pai, da mãe, fica com a mágoa de alguém e fica lá guardado aquilo. E aquilo paralisa a sua vida. Você já tem 38 anos e aquilo ainda é como uma âncora para você, não deixa você sair do lugar.
você está preso lá, cheio de mágoas, aí você não vai bem no trabalho, você é uma pessoa grosseira, você é uma pessoa intragável, aquela pessoa, né, que não dá para conviver. Mas por quê? Porque você ficou cultivando uma mágoa no seu coração. Pecado causa paralisia. Pode falar isso para o seu irmão? Pecado causa paralisia. Segunda consequência, olha o verso de número 7. Quando Jesus diz, você quer ser curado? O paralítico diz, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque quando a água é agitada. Tem um que pula que nem saci aí, Senhor, ele pula antes de mim, eu sou paralítico, eu tenho que ir rastejando, o cara chega antes de mim, sempre tem um saci para pular na minha frente. E não tem ninguém para me colocar lá. Sabe o que o pecado causou no coração dele? Decepção. Isso aqui é uma palavra de decepção, estou decepcionado, ninguém me ajuda. Como as pessoas que vivem em pecado gostam de colocar a culpa nos outros. Quem que tinha pecado? Por que ele estava paralítico? Por causa do pecado dele. Mas os outros tinham culpa dele não ser curado. Não, ele é que tinha culpa de não ser curado. Porque além do pecado ele não era humilde para reconhecer o seu erro. Mas pessoas medíocres gostam de falar dos outros. Elas não se analisam. Elas gostam de colocar a culpa em alguém. E esse homem, ele está aqui decepcionado, provavelmente com a própria família, porque você vê bem, pensa na cena, o cara está numa maca. Para a maca chegar ali, precisou de quantas pessoas? Vocês sabem o que é uma maca? Uma maca é 2 pau, comprido, com tecido, e 2 pessoas pegam aquela maca com o sujeito no meio e vai levando. Chega na porta das ovelhas, onde está o tanque de Betesda, os caras procuram um lugar para colocar ele, um dia é longe, um dia mais perto do tanque, onde dá, deixa ele ali, irmãos. E às vezes, sei lá, em 38 anos, quantas vezes esse cara ficou esquecido ali, ninguém nem lembrou de buscar ele, porque a família passava o dia inteiro longe dele. Ninguém ajudava ele a entrar no tanque. Eles só colocavam ele lá e falavam, ó, se vira, o problema é teu. Por quê? Porque nem a família acreditava na cura dele. Pecado causa decepção. É uma consequência. Primeiro paralisa, a vida começa a ficar ruim. Aí a pessoa começa a se decepcionar com as outras. Ninguém me ajuda. Quando eu precisei de socorro, ninguém me estendeu a mão. Quando eu estava no hospital, ninguém foi me visitar. Quando eu sofri, ninguém foi me ver. E você foi ver alguém quando estava sofrendo? Não. Você foi visitar alguém no hospital? Não. Um dia o irmão falou isso para mim, pastor, eu estou aqui no hospital, os irmãos não vêm me visitar. Eu vou falar uma coisa para o senhor, essa igreja é fria. Deixa ele falar, né? Falou. Eu falei, quantas vezes você veio no hospital visitar os irmãos que estavam doentes? Aí ele falou assim, nenhuma. Ele falou assim, mas agora, depois que eu sair daqui, eu vou vir semanalmente aqui visitar. Foi? Não. Mas o pecado gera essa decepção. A pessoa não consegue assumir que o erro está nela. Aí ela começa a jogar a culpa para os outros. E essa desgraça, porque isso é uma desgraça quando é mal usado, de WhatsApp, de Zap, de Facebook. Agora os crentes inventam de lavar roupa suja nesse negócio, na frente do mundo inteiro. De dar uma cutucada no outro. E agora ainda para mal dos pecados tem a carinha que você coloca lá, se você está emburrado, se você está nervoso, se você não gostou, se você está chorando, se você está magoado, você pode colocar a sua expressão. Você pode se expressar, não tem só o curtir e bola. O pecado, irmãos, é desse jeito. O pecado faz você ficar decepcionado com as pessoas, decepcionado até com Deus. Mas o pecado, ele acumula mais. A decepção, ela vai sendo acumulada. E olha o que ele diz em seguida dele mostrar decepção. Olha o que ele demonstra no verso 7. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, eu não consigo. Ele estava frustrado. Além de decepcionado, ele estava frustrado. Porque ele tentava e não conseguia. E o problema dele era qual, irmãos, nesse momento? Era falta de humildade para pedir perdão a Deus.
reconhecer o seu pecado. Era só isso. 38 anos depois, alguém chega para ele e diz: você quer ser curado? E quem está dizendo para ele isso é o Senhor do anjo que mexe a água. Irmãos, olha que situação caótica essa. De vez em quando um anjo do Senhor descia e mexia a água. Quem pulava primeiro era curado, os outros estavam ferrados. É mais ou menos que nem é no Brasil. Quem tem um pouquinho de dinheiro tem Unimed, tem um plano de saúde, vai para o hospital ou vai no médico. Né? Quem está precisando do SUS, se lascou, irmão, você está na maca. Você está perdido. Você está com tumor não sei aonde e você vai fazer tomografia só daqui 2 anos. Daqui 2 anos o SUS chama você para fazer tomografia. Você já é morador da saudade já há 1 ano e meio. Você já é hóspede lá das orquídeas. Das orquídeas né? Classe média alta. Saudade é nós. Saudade ao gueto. Só Jesus. Irmão. O cara vai se decepcionando e no final, sabe como que ele está? Ele está assim, ó, minha vida não deu certo. Não tive o dinheiro que eu gostaria de ter, não fui aos lugares que eu gostaria de ir, não comi as comidas que eu gostaria de comer, o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, não foi aquela beleza que eu pensava que ia ser, aquela Brastemp, não foi, né? A minha vida foi, eu olho para trás e eu vejo tudo destruído, estou frustrado. Eu olho para os meus filhos não se importam comigo, os meus filhos não se importam com o meu estado físico, com a minha alegria, com a minha tristeza. Meus filhos me abandonaram. Eu olho para o meu marido não quer saber de mim. Eu olho para a minha esposa, não quer saber de mim. Eu me sinto um fracasso. Eu não consigo. Agora você esquece o negócio. Isso é resultado que você não quis estudar, né? Você lembra que você ficava matando aula? Aí você não estudou, aí você não aprendeu, aí você não tem diploma, aí você não tem serviço bom. Que nem eu falava para o meu filho, se você não se esforçar, vai ter que fazer força. No futuro você vai ter que fazer força. Quem se esforça lá atrás e estuda, no futuro, paga de bacana. Mas quem não estuda, normalmente vai fazer força, vai trabalhar em serviços menos remunerado e que tem que fazer muita força física. A hora que estorna a hérnia, velho, bico de papagaio, só Jesus para segurar a onda. Então, muitas vezes é o pecado lá de trás, matava a aula, ia para a classe para xingar a professora, ia para a classe ia para a sala de aula para arrumar um namoradinho, a namoradinha, aí não se dá bem. Aí não passa, porque assim, agora no Brasil está essa desgraça no ensino brasileiro, né? Inclusive eu quero fazer um convite para vocês. O senador Magno Malta, ele postou um vídeo junto com um grupo de parlamentares e também com alguns sociólogos, antropólogos, psicólogos, cristãos e não cristãos também, que estão preocupados com esta política de identidade de gênero que o governo está fazendo, tentando colocar na cabeça das nossas crianças que eles podem ter relações homossexuais que não tem problema. E então o que aconteceu? Eles fizeram, o movimento LGBT fez cartilhas ensinando as crianças de 6 anos a transarem com outras crianças. Menino com menino, menina com menina. Revistas que na minha época era considerada pornográfica, era catecismo que a gente chamava. Quem é mais velho aí lembra, né? Lembra do catecismo? Quem lembra dos catecismos? Levanta a mão. Né? Você ia para a sala de aula com o catecismo dentro do caderno, né? A professora dando aula, você lá lendo o catecismo, né? E pensando em fazer besteirinha no banheiro. Né? Hoje carrega a pedra, não sabe por quê. É por causa do catecismo. Né? Pecado, olha lá, né? É só reconhecer, Senhor, perdão pelo catecismo, né? Muito bem. Então eu estava lendo a revistinha do catecismo, da primeira comunhão, né? Só Jesus para ter misericórdia.
Então, amados, aquilo que eles estão mostrando é pior do que isso. E agora, como o Congresso rejeitou esta ação do MEC para colocar essas cartilhas dentro das escolas, isso foi para as prefeituras municipais. E as prefeituras municipais, em sua grandíssima maioria no Brasil, rejeitou a identidade de gênero. Rejeitou essa ideia de que homossexual é um outro gênero, macho, fêmea e o gambiarra. Rejeitaram isso. O que o MEC fez? O que esse governo malfadado fez? Colocou esse ensino dentro de tudo quanto é livro, do ensino infantil e do ensino médio. Está tudo lá para as criancinhas lerem. Está dentro de livro de geografia, tem identidade de gênero. Está dentro do livro de história, tem identidade de gênero. Está dentro do livro de ciências, tem identidade de gênero. Matemática, identidade... O que tem a ver matemática com identidade de gênero? Está lá para as crianças verem pornografia e serem induzidas ao erro. Então eles estão pedindo para a gente forçar a barra com a prefeitura, com os legisladores da cidade, para que eles parem, na Secretaria de Educação, eles barrem esses livros, para que esses livros sejam tirados das escolas. Então, amanhã, 5h30 da tarde, o prefeito Vinícius Camarinha vai estar aqui na igreja. Ele nem sabe do que nós vamos conversar. Eu chamei ele para uma conversa, falei, gostaria de ter uma conversa com o senhor. Aí ele falou, marca a hora e o lugar. Ele não queria que fosse lá na prefeitura, no escritório dele, porque eu acho que lá não dá para conversar, acho que ele está precisando de um refrigério também. Aí eu falei para ele, então, tá bom. Então você vai ser na igreja, então, tá bom? Aí ele topou, ele vai vir aqui 5h30 da tarde amanhã. E amanhã ele sabe que vai vir pastores aqui, porque eu convidei os pastores da cidade, eu não sei quantos vão vir, quantos vão se interessar por isso. Mas eu convidei o conselho de pastores, convidei os pastores e convoquei os pastores da IEM para estarem aqui e quero fazer um convite para você estar aqui. Para nós mostrarmos para ele, que nós estamos interessados, porque eles gostam de ver gente, viu gente? Eles quando vê gente, eles ficam impressionados. Voto. Não, legal, é deles, é época de eleição, né, ano de eleição, eles têm que pensar nisso mesmo, eles são políticos, é nisso que eles pensam. E nós temos que pensar no quê? Reino. Porque todo ano é ano de eleição para nós, certo? Do reino, de levar pessoas a Cristo. Todo ano é ano de trabalho, de missão para nós. E o prefeito vai vir aqui. Então nós vamos abençoar a vida dele. Amém? E vamos levá-lo a ser promotor de uma transformação nas escolas de Marília. Ele vai saber que nós estamos de olho, que nós estamos sabendo. Ok? Então aqueles de vocês que puderem estar, né, puder sair um pouco antes do trabalho, que tem turno de trabalho que dá para vir, eu sei que alguns não poderão vir, mas se você puder, faz uma forcinha, dá um show na preguiça, vem para cá e senta aqui quietinho, porque nós vamos estar junto aqui, vamos conversar com o senhor prefeito amanhã. Amém, amados? Então veja bem, às vezes essas coisas vão frustrando a pessoa. Eu lembrei disso por causa do catecismo, né? Por causa às vezes a gente vai lá atrás na infância, começa a pecar, né? Eu lembro, quando era moleque, a gente cantava umas músicas de besterol, e encarreava palavrão, e a molecada fazia roda e ficava cantando aquelas músicas. Você lembra de fazer isso quando moleque? Eu fazia. Só eu que fazia aqui? Quem mais fazia? Ninguém levanta a mão, ó eu sobrando aqui. Ó. Eu fazia, pronto. Eu já fui perdoado mesmo. Se vocês quiserem esconder e ficar em pecado, problema dos vocês. Então, amados, cuidado, o pecado é destrutivo, ele paralisa, ele faz a gente viver decepcionado, culpando as pessoas e frustrado, achando que a gente não consegue. Por quê? Porque ele paralisou a nossa vida. Quarta consequência que o pecado causa, dependência. O pecado é um vício. Assim como bebida causa dependência, como cigarro causa dependência, como droga causa dependência, assim como, que mais? Palmeiras causa dependência.
Mexi onde não devia, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Muito bem. Então, irmãos, dependência. O que ele fala? Jesus vira para ele e diz assim, olha, Jesus conhecia aquele camarada. Jesus fala para ele assim, eu vejo que você está curado, lá no verso 14. Então, agora, não volte a pecar. Por que Jesus fala isso? Jesus estava jogando conversa fora? Não. Jesus fala isso porque Jesus sabia que aquele cara era escravo daquele pecado. Então o pecado causa dependência. Você se permite pecar e depois você não consegue se livrar daquilo. Aquilo gruda no você, que nem um chiclete. Embaixo dos sapatos, aquilo lá gruda, você sai assim, aquilo faz aquele esticão, assim, ó, bum. Aí vem aquela fita atrás de você. Né, aquele chicletão velho, o cara ficou na boca 2 dias com aquele chiclete, ele joga no chão, aquilo vira não é uma grosa, aquilo, um negócio horroroso, né? O lugar de chiclete é no lixo, viu, irmãos? Mascou, joga no lixo, põe dentro do papelzinho, joga no lixo, não é no chão, não. Né? Então, Jesus está falando para ele aqui, olha, você tem a tendência de viver pecando, você tem a tendência de ser viciado nesse pecado, dependente dele. Muitos de nós estamos dependentes da pornografia, estamos dependentes do sexo. Por quê? Porque Satanás está tomando ocasião no pecado para nos prender. A gente encheu a mente da gente, a gente encheu o coração da gente de pensamentos pecaminosos, e agora a gente é como que levado a fazer aquilo como que automaticamente, a gente já não é mais nós mesmos, nós somos o resultado da dependência. A hora que a gente vai ver, a gente não conseguiu resistir. Por quê? Porque a gente está cheio do pecado, a gente está alimentado com aquela ideia. Então, nós temos que nos limpar, nós temos que confessar os nossos pecados, constantemente no nosso TSD, nós temos que nos lembrar da mágoa, da raiva, da ira, da cólera, nós temos que lembrar das palavras duras, nós temos que nos lembrar da nossa omissão, omissão é quando você viu um negócio que você podia fazer correto, você não fez, você se omitiu. Você viu alguém fazendo uma coisa errada, você podia corrigir. Eu fico louco quando eu vejo aqueles vídeos, o fraquinho apanhando do forte, todo mundo torcendo para o menino apanhar, ou para a pessoa apanhar. Ninguém faz nada para ajudar. Mulher apanhando do cara na rua, ninguém faz nada. Isso é omissão. O crente vê o outro tagarelando, falando mal do pastor, falando mal dos presbíteros, falando mal do líder de corda, falando mal da igreja, ainda vai lá e curte. Dependência. O pecado causa dependência, mas tem uma quinta consequência que vai arrebentando com a vida da gente, e a gente tem sempre, todos os dias, no nosso tempo a sós com Deus, no nosso TSD, nós temos que limpar o nosso coração. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9, ela diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, tudo aquilo que poderia afetar a nossa vida, Ele ainda limpa. Ele não só diz, está perdoado, mas Ele ainda limpa, Ele purifica a gente. Ele purifica do resultado do pecado. Então, uma quinta consequência, que nós nos libertamos com a confissão e com a santidade, né? Não pecando, ou se pecando, confessando, é a degradação. Olha só o que Jesus diz para ele, não volte a pecar, por quê? Porque vai acontecer algo pior na sua vida. Para que algo pior não lhe aconteça. Então, amados, vocês que vieram do Odres, lá eu sei que vocês confessaram o pecado, vocês rasgaram o papel, queimaram o papel, fizeram um monte de coisa e choraram. Oh Deus, me perdoa, me lava. Alguns foram libertos de demônios, outros foram libertos de ideias, outros foram libertos de doenças físicas e tal. Aí volta para cá, o que o cara faz? Por ele ser dependente do pecado, ele vai lá e volta a pecar. O que vai acontecer? Vai ficar pior. Vai ficar pior. A sua situação, você era doente? O que você acha que ia acontecer com esse paralítico? Quantos anos ele tinha?
Quantos anos você imagina que tinha? Eu fico imaginando o seguinte, ele tinha aproximadamente 70 anos. Por que eu faço essa conta? Porque em Israel a pessoa era emancipada com 30 anos de idade. Por isso Jesus começa o ministério dele aos 30 anos. Aí ele era senhor dos seus atos. Ele era considerado maduro. Então vamos considerar que ele pecou, que foi considerado o pecado dele, depois que ele foi considerado emancipado pela família. 30 anos, mais 38, 68 a 70 anos. Irmão, se esse cara pecasse de novo, o que restava para ele? Que algo pior poderia acontecer com ele? Subir a saudade de costa. Não é? Subir a saudade deitado, barriga para cima. Com cola super bonder nos dedos para não escapar a hora que os gases dos gussanos que estão lá dentro começam a comer, começam a formar gases, aí o defunto começa a soltar pum, começa a inchar, né? O defunto faz uns barulhos, o cara fala, está ressuscitando. Não é ressuscitando não, irmão, aquilo ali ele está sendo comido, é gás de bactéria, né, que está dentro dele. Então eles coloca até cola super bonder nos dedos para não soltar. Aquilo vai levantando os cotovelos assim, né? Porque o cara vai inchando. Então, amados, nós precisamos entender que o pecado degrada a nossa vida. Ele vai fazendo a gente abaixar, a gente ficar pior. O pecado, ele paralisa a nossa vida. Ele causa em nós decepção, frustração. Ele piora o nosso estado porque nós ficamos dependentes dele. E se a gente volta a pecar, a gente vai para uma situação pior. Então o que tem gente fazendo? Tem gente praticando o pecado. Como que vai ser a tua situação? O pecado, o que ele faz depois de concebido? Ele gera o quê? A morte, diz a palavra. A separação. Você não consegue mais se relacionar com Deus. E o seguinte passo é não conseguir se relacionar com a família. O passo seguinte é ser uma pessoa fechada, blindada, e você vai morrer sozinho, frustrado, decepcionado, colocando a culpa em todo mundo e não vai conseguir enxergar que o problema é você. É a maldade que está no teu coração, porque a Bíblia diz que nós pecamos. Não é porque Deus nos tenta, a Bíblia diz, não pense que Deus tenta alguém, não diga que por Deus você é tentado, porque Deus a ninguém tenta, e Deus não pode ser tentado. Você é tentado quando você é atraído, diz a Bíblia, pelos teus próprios prazeres e desejos. É você o problema. Deus está dizendo para mim essa noite, Paulo, sabe qual que é o seu problema? O seu problema tem SIC RG. Tem nome de família. O seu problema chama Paulo Berbel Lopes, filho do Joanico e da Dona Maria. Esse é o seu problema. O seu problema não é o irmão que te atrapalha, não é o irmão que fala mal do você, não é o irmão que te dá trabalho, não é o irmão que posta coisa no Facebook. O problema seu é você, porque no final das contas é você que vai estar na presença de Deus, você sozinho. E você tem que arrumar esse problema. Então, amado, o que nós temos que fazer? Nós temos que parar com a prática do pecado, aquilo que Jesus falou, vai e não peques mais. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Falou, ninguém vai atirar uma pedra em você. Ainda bem que não tinha nenhum mexicano lá para tirar pedra nela, né? Não ficou boa essa daí? Tá bom, depois eu explico, né? Ainda bem que não tinha ninguém lá, né, para achar que conseguia, né? Quem puder, atire a primeira pedra, né? Daqui eu não erro. Então, amados, já expliquei, né? Não colou de novo. Muito bem. É duro não ter graça, né? Então, meus queridos, nós precisamos nos limpar. Jesus falou para aquela mulher, ninguém atirou a pedra em você, ninguém te acusou de nada, então vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então hoje é dia de conserto. Vocês que foram ao odre, se limparam,
O Senhor está dizendo, vai, não peques mais, senão vai ficar pior para você. Jesus não está te ameaçando, Jesus está te alertando. É consequência, não é culpa de Deus. Não é assim, se você fizer eu vou te arrebentar, não. Deus não quer que você se arrebente. Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas tem leis espirituais, tem princípios espirituais, que se você romper, você traz sobre você a morte. Consequências terríveis. E Jesus está te alertando para isto. Ele não vai poder segurar isso na sua vida. Você quer ser curado? Eu te levanto. Mas se você volta a pecar, fica pior. Lembra que esse pecado te atrai. Pede para Deus te livrar do amor que você tem por esse pecado. Do prazer que você tem em beber, em fumar, em roubar, em ser violento, em ver sangue, em ser o dono da verdade. Pede para Deus te limpar de pensamentos homossexuais, de pensamentos de prostituição, de adultério. Pede para Deus te livrar de pensamentos de roubo, de pensamentos de fraude, de engano. Pede para Deus te livrar do amor, do prazer em fazer a coisa errada. Ou até não do prazer, da subserviência. Isto é, ficar a serviço, ficar ali à mercê. Você faz porque você não quer ficar mal com os outros. Você se mistura porque você quer estar de bem com todo mundo. Chega! Está na hora de você mostrar quem você é. Se você é santo, diz a palavra, santifique-se mais. Mas se você é sujo, suje-se mais. Defina, você quer ser o quê? Um porco? Então vai para a lama. Mas se você quer ser um filho de Deus, então vá para a cruz. Amém? O que você quer ser? Está na hora de rompermos com isso. Essa semana é uma semana de concertos, pais com filhos, filhos com pais. Vocês que foram ao Odres, de consertar. Não fica dizendo, mas falou, disse, eu tenho mágoa, eu tenho tristeza. Para com isso. Isso é coisa de gente medíocre. Gente bacana, sábia, consistente, assume os seus próprios erros. Ela tem coragem de dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu errei. Eu errei. Então agora eu queria te dar um tempo para você pensar. Porque vieram muitas coisas ao seu coração, eu tenho certeza. Eu queria que você tivesse um tempo para orar com Deus agora. Você e Deus, fecha os seus olhos, abaixa a tua cabeça e fala com Deus. O que é que está colocando você na paralisia, trazendo para você decepção, frustração? O que é que te atrai, o que é que te seduz? É isto que vai te matar se você não se livrar disto. E só você pode se livrar. Só você pode dizer para Deus, Deus, eu confesso o meu erro. Ninguém pode fazer por você. Você quer ser curado? Para de jogar a culpa nos outros. Agora fala com Deus e peça perdão. Confessa para Deus aí no teu coração os teus pecados. Limpa diante de Deus.
Gostaria de pedir agora que, 2 a 2, eu gostaria de pedir para os líderes de corda, para aqueles irmãos mais maduros, fazerem um favor, um serviço para o reino. Não junta na patotinha não, irmão. Tem gente mais nova que precisa de ajuda. Então agora eu quero pedir que 2 a 2, 3 a 3 no máximo, homem com homem, mulher com mulher, eu gostaria de pedir que vocês se juntassem. Você não vai falar do teu pecado para ninguém, ninguém vai falar do pecado dele para você. Vocês só vão ter um tempo de orar pelo outro. Quer orar em voz alta, ora, quer orar em silêncio, ora, mas vocês vão dar as mãos e vão orar uns pelos outros. Amém? Vamos ministrar um a vida do outro. E se Deus te falar alguma coisa para você entregar para o seu irmão, com cuidado, com sabedoria, com amor, você entrega. E não entrega como sendo o dono da verdade. Entrega como quem, olha, passou pelo meu coração isso. Se é de Deus, Deus vai confirmar no seu. Não aponta dedo. Amém? Eu estou querendo dizer, não fica, você isso, você aquilo, aquilo outro. Pelo amor de Deus. O que nós não precisamos é de Satanás agindo aqui. 2 a 2, 3 a 3. Façam isso agora, ministrem uns aos outros. Procurem ver, vocês irmãs, irmãos, procurem ver, a vocês que foram ao odres, que estão lavados, limpos, estão pegando fogo, aí procura ver alguém para estar junto. Pode orar em silêncio, pode orar em voz alta, 3 a 3, 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher, vê quem está perto de você, vê a pessoa está acanhada aí, põe ela na roda. Eu estou vendo gente sendo deixada, está nas costas de vocês aí, está nas suas costas, você não está vendo.